Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você. Olá, hoje o Tuca Viegas conversa com a psicóloga Carla Glenda, doutora em Ciências da Saúde. Nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo e também sobre o trabalho que Carla desenvolve no Instituto Santos Dumont, no Centro de Educação Anita Garibaldi. Carla, muito obrigado, né? Eu sei da correria gigante, né? A gente está tentando há uma semana, mas conseguimos. É um prazer, uma honra estar recebendo você para a gente falar, né, nessas questões do Setembro Amarelo. Qual é a importância, né, da gente ter um mês dedicado à prevenção ao suicídio? Tuca, muito obrigada pelo convite. Para nós aqui do ISD é uma honra também poder ser esse canal de informação e de orientação à população, né, ao seu público que lhe visita, que lhe acompanha nesse canal tão importante. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, foi iniciada em 2015, certo? E ele é acolhido como uma campanha porque em 2002, em 10 de setembro, foi lançado o Dia de Prevenção ao Suicídio, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, assim, o Setembro Amarelo, ele busca justamente lembrar as pessoas dessa grande mazela, né, que acomete a população mundial. Aqui, nesse caso, nós estamos falando do nosso Brasil e, por conseguinte, Rio Grande do Norte, com dados alarmantes com relação ao número de pessoas que têm tentado suicídio, ideação suicida, ou mesmo efetivado, né, ou esse planejamento de morte, né? Então, assim, é importante esse tema, porque a gente lembra as pessoas da dor e sofrimento que algumas pessoas estão passando e que muitas vezes estão silenciadas ou estão em silêncio, né? Carla, a gente vê, né, em estatísticas, né, eu estava lendo algumas coisas agora nos últimos 5 anos, que o número de suicídios no mundo deu meio que uma freada, né, em relação mas nas Américas aumentou em torno de 15%, né, na nossa região. Nesse momento de pandemia, nessas coisas que a gente atravessou, ficou todo mundo dentro de casa e tal, isso de alguma forma favoreceu a esse aumento de casos? Eu acredito que sim, Tuca. Durante o período da pandemia, né, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam seu meio de vida, o seu sustento, é, perderam o padrão de vida. Então, assim, houve, né, um meio que desespero do que vou fazer, como é que eu vou poder sustentar minha família, pagar minhas contas, principalmente pessoas que têm pensamentos muito rígidos sobre, né, cumprimento de normas, cumprimento de regras. Então, são pessoas rígidas, difícil de ter flexibilidade, de encontrar outras formas de sobreviver diante de uma questão tão importante como foi essa pandemia, né? Então, assim, o que foi considerado, inclusive, uma morte social também, né? Porque por conta dessa questão desse isolamento. Então, o aumento da violência, não só da violência autoprovocada, que nós consideramos aí a questão do suicídio, a automutilação, as tentativas de suicídio com envenenamento, com tomada de medicamento, certo? Até a efetivação propriamente dita do plano aumentou bastante, tem números aí alarmantes com relação a essa questão. E aí nós vemos isso em todas as faixas etárias, né? Principalmente entre adolescentes e pessoas idosas, né? Entre essas pessoas que estão entre 14, 15 anos até 90 e poucos anos. Então, assim, são dados que a gente precisa ter atenção. O número de mulheres que aumentou também em prol dessa questão do suicídio.
Carla, a gente percebe que a gente tem as informações, mas muitas famílias não passam essas informações até por vergonha, né? Ainda existe muito Isso, tabu com relação ao suicídio, né? E essas é, falas é que deveriam melhorar, porque ajudariam, né, para a gente fazer tipo uma atenção maior de uma forma mais eficaz. isso. Então, assim, a gente escuta notícias, por exemplo, ou fica sabendo de situações onde fulano de determinada família morreu de suicídio, né? Por exemplo, enforcou-se, mas a família disse que ele sofreu um infarto, né? Talvez essa notícia do enforcamento, ela sendo divulgada, ela pudesse servir de um alerta para o restante da comunidade, da importância que a família deve ter no cuidado dessa sua pessoa que está em sofrimento, né? E não, assim, menosprezar esse sofrimento, ou achar que esse sofrimento é uma frescura, é uma bobagem, eu consigo me reorganizar, por que que fulano não consegue? Fulano é diferente, né? Além do outro aspecto importante, é da família ter medo de passar por fracassada, por não ter sido capaz de cuidar do seu ente querido que faleceu, né? Então, assim, são fatores psicossociais que fazem parte desse processo do risco para uma situação de suicídio. Então, a pessoa, quando está em desespero, ela dá sinais de que ela está planejando algo, de que ela está pensando em algo nesse sentido. Ah, eu queria sumir. A vida de vocês era melhor se eu não estivesse aqui. Por que que eu não desapareço? Certo? Então, são falas que são muito... que nós precisamos estar atentos, porque elas já dão indícios de que está acontecendo alguma coisa, né? A introjeção, aliás, a introjeção não, a introversão da pessoa, né? Aquela pessoa que é muito embutida nela mesma, que não conversa com ninguém, né? As vestimentas, roupas muito compridas, às vezes, para esconder mutilações, certo? Ou calças jeans, ou blusas muito compridas. Então, adolescentes que estão sofrendo, por exemplo, bullying na escola e por vergonha dos pais não conversam, se escondem, mas eles dão sinais: eu não quero ir para a escola, meu rendimento na escola caiu, certo? Então, assim, diz que vai para a escola, mas sai da escola e vai para outro canto, porque não quer ir para dentro de sala de aula, porque vai sofrer bullying, vai novamente ser taxado daquele que é o diferente de todos. Então, são fatores. Então, para cada situação de pensamento suicida ou ideação suicida, ela é diferente para cada pessoa. Não tem como você ter um padrão, dizer assim, ó, todo mundo vai fazer isso. Não vai, porque cada um vai ter o seu motivo, né? Tem a sua dor diferenciada. Pode ser até que você tenha situações muito parecidas, mas cada percepção, né, cada compreensão do porquê que eu estou pensando nisso é diferente, é E, única. e essa coisa da tecnologia, né, assim, da pessoa ficar muito ali no próprio celular, no próprio computador, e tipo, a família acha, ah, não, dá ali um celular para ele, dá um computador, e, né, parece que é uma coisa que eu estava até conversando com o Geraldo, ele dizendo, que é uma pessoa do CVV, ele disse, não, é maravilhosa a internet, ela foi ótima para juntar quem estava muito longe, mas parece que ela afastou quem estava muito perto. Quando nós devemos lembrar com relação aos conteúdos da internet, que lá nós temos acesso a todo tipo de material, né? Então, muitas vezes, as crianças e adolescentes que estão passando por algum tipo de sofrimento buscam nesses, né, informações, e muitas vezes informações deturpadas, né? Ou informações erradas com relação a essa questão do pensamento negativo, do pensamento suicida, da depressão, da ansiedade.
Então, são fatores que favorecem, né, o pensamento mais negativo, né, a realização de procedimentos como automutilação, estratégias de compensação da dor emocional, que muitas vezes suplanta, né, essa dor emocional, a dor física. Então, a partir daí, nós temos possivelmente ideação suicida, né? A falta e ausência das pessoas, das figuras parentais, que seriam as figuras de cuidado, nesse contexto, favorecem, né, a concretização ou a formalização dessas ideações. Então, é muito importante que nós estejamos atentos aos nossos filhos, às nossas crianças e adolescentes, porque elas também podem ser vítimas, né, desse flagelo que é o suicídio, tá? E que está voltado especificamente para transtornos mentais, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos de humor, que favorecem esse tipo de atitude, tá? Com relação às pessoas mais adultas e idosas, então, assim, o contexto da ideação suicida, ele é um contexto muito particular, cada pessoa tem o seu motivo, né? E não tem como você menosprezar isso, porque justamente ao menosprezar essa dor, você favorece com que essa pessoa continue tendo, ou aumentando ainda a certeza de que esse é o caminho certo para ela. Por isso que é a importância de nós estarmos atentos a todos os conteúdos, por exemplo. Eu não deveria mais estar nesse mundo, se eu morresse, sua vida seria muito melhor, né? Então, esse tipo de conteúdo já dá para a gente uma ideia de que há algo aqui que a gente precisa ter atenção. Carla, quando a gente fala nessa questão da saúde mental, né, a gente percebe porque as pessoas mais carentes, elas não têm muito acesso, né, a psicólogos, a psiquiatras, né, Tem é muito muito caro, mais né, dificuldade. é muito caro e tudo. Como é que é essa assistência, essas políticas públicas? Você acha que a gente tem que ter, porque a gente tem, sei lá, aqui em Mossoró, por exemplo, tem 40, eu acho que 45 UPAs, mas tem um hospital psiquiátrico, né? Então tem, se você vê os CAPs, aquela coisa, a quantidade é bem menor do que a gente deveria equipar mais, assim, trazer mais pessoas para se cuidar mais da questão da saúde mental. Isso ajudaria. Tuca, com relação à questão dos equipamentos possíveis para acompanhamento de casos como esse, por exemplo, as UPAs, né, os hospitais psiquiátricos, as clínicas psiquiátricas, os CAPs, que é os Centros de Apoio Psicossocial, tem o AD, que é o que drogas, e temos o CAPS geral, que é o de transtornos. Então, esses aparelhamentos nos municípios em geral, eles existem, né? Nós temos profissionais da área de saúde mental, seja psiquiatra, seja psicólogo. O que nós precisamos também é abrir um leque de formação, de qualidade, de qualificação desses profissionais para atuar nessa frente, né? Que essa rede consiga conversar, que ela se reorganize para atender esse nível de complexidade da atenção, que é a questão do suicídio, que não é como outra situação de violência, é diferenciado, requer uma atenção diferenciada, né? Todas as situações de violência, cada uma dentro daquele contexto que é vivenciada, a doméstica, a sexual, a autoprovocada, entre outras formas de violência, cada uma tem a sua complexidade, né? E é importante que a rede ela vá se estruturando para isso. Então, atualmente no Estado, por exemplo, nós temos discutido muito a rede de atenção a pessoas vítimas de violência sexual. Por quê? Porque todos os conteúdos de políticas públicas, a grande maioria dos conteúdos de políticas públicas estão voltados para a estruturação desses serviços, né? Onde o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça atuam, se interrelacionam, porque é uma atenção transversal, certo? E desenvolvimento social também, porque entra aí a assistência social, atuam e se interrelacionam na perspectiva de garantir uma atenção integralizada, né? Essa é a perspectiva. Mas, a partir daí, nós
temos a necessidade de discutir as outras formas de violência, né? A violência contra a mulher, a violência contra os idosos, a violência doméstica, a tentativa do suicídio, o suicídio, certo? Que é a violência autoprovocada. Por exemplo, hoje, nós sabemos que nós devemos notificar casos de violência, tá? E a violência autoprovocada, ela está dentro dessa ficha de notificação que nós utilizamos na rede de saúde, mas pouco nós vemos esse tipo de notificação, a não ser nos serviços de pronto atendimento. Por quê? Porque no serviço de pronto atendimento já chega a tentativa ou a efetivação do suicídio. Ou a pessoa chegou porque tentou se enforcar e alguém chegou na hora e retirou, ou foi uma tentativa de suicídio por envenenamento, por intoxicação medicamentosa, por qualquer que seja, uso de faca, de gilete, certo? Então, chega nos prontos de atendimento, essas situações, então elas são notificadas e nós sabemos que temos. Mas e os casos que chegam nos serviços psicossociais, onde há relato de automutilação, de cortes, e tudo isso é violência autoprovocada, e que não necessariamente essas situações são notificadas, né? Tomei todos os medicamentos, mas eu não cheguei aí para a UPA, eu fui lá para o CAPES e contei para o psiquiatra, entendeu? Quer dizer, isso foi notificado como uma violência autoprovocada? Não sei. Você está entendendo? Cheguei para o psicólogo e contei que me cortei. Cortei o braço todo e mostrei para o psicólogo. Foi notificado como violência provocada? Não sei. Então, assim, a vigilância, ela precisa ser organizada e a partir dessa vigilância, que já tem, né, essa ficha de notificação, já tem todo esse processo, nós precisamos investir muito mais nessa formação dos profissionais, não só na vigilância, mas na assistência, né? Porque na assistência nós também precisamos estar atentos às pessoas que chegam para a gente e que têm labilidade emocional, certo? Que está naquela fase de tristeza profunda, ou daqui a pouco muita felicidade, ou a pessoa que consome demais, ou é impulsiva demais. Então, são vários fatores que estão relacionados aos conteúdos daquele indivíduo que precisam ser avaliados, né, e compreendidos como fatores que se somam para uma concretização desse nível. Carla, você faz um trabalho no Instituto, né, Santos Dumont, no Centro Anita Garibaldi, né, e trata muito dessa questão da violência, né, da violência sexual, né? Isso. Como é que funciona? Como é que é esse... É um tratamento, é um acolhimento, né? Como é que funciona essa questão no centro? Pronto. O serviço lá do Anita, ele é porta aberta de 8 às 17 horas para violência aguda. O que é a violência aguda? Violência sexual aguda. É aquela situação onde a pessoa foi vítima do abuso sexual, houve uma penetração, certo? Houve um intercurso sexual, e nós precisamos avaliar se há possibilidade de uma gravidez, se for mulher ou jovem em idade fértil. Precisamos avaliar a possibilidade dessa pessoa já não estar grávida antes dessa situação da violência, né? E avaliar também a possibilidade de infecções sexualmente transmissíveis, tá? HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Então, a gonorreia, a clamídia, e aí entram outras doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, assim, a importância desse período, né, dessa atenção aguda, é que nós precisamos que essa pessoa chegue ao serviço nas primeiras 72 horas após o ocorrido. Tá? Por que 72 horas? Porque nesse momento nós fazemos as profilaxias de prevenção à ocorrência de alguma dessas infecções ou mesmo a possibilidade de uma gravidez indesejada por conta de um abuso sexual, tá certo? Então, a importância de ir a um serviço de saúde que presta assistência a vítimas de violência sexual nesse sentido é para que a pessoa, além de que ela seja acolhida por uma equipe psicossocial que faz uma escuta qualificada, certo? Ela possa também ser acolhida pela equipe médica e de enfermagem que vai fazer essa avaliação
e também a medicação que é necessária para que a gente chama de PEP, que é pós-exposição sexual, tá certo? Outra coisa importante com relação ao que nós fazemos, nós somos um ambulatório, nós não somos um serviço de urgência e emergência. Nossa porta aberta é apenas para vítimas de violência sexual, tá certo? Porque nós temos essa equipe disponível para atender numa situação como essa. Fazemos isso em conjunto com a UPA, que é ao lado da Anita Garibaldi, né? A UPA, quando é finais de semana, feriados, à noite, a partir das 5 horas da tarde, a UPA atende todas as situações de violência sexual do município que possam chegar lá. E, em seguida, eles encaminham as meninas, mulheres, né, as adolescentes, para o Anita Garibaldi, onde nós fazemos o segmento. E esse segmento dura em torno de 90 dias, que é até a gente poder encerrar a possibilidade ou não dessa pessoa ter contraído alguma doença sexualmente transmissível, ou mesmo de ela ter engravidado, tá certo? Para a gente fechar esse segmento no que diz respeito a essa parte médica. No que diz respeito à parte emocional, nós fazemos o acompanhamento psicológico, né? E esse acompanhamento, ele vai durar o tempo que for necessário para aquela pessoa. Não tem um tempo definido, cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Tem pessoas que são mais resilientes, ou seja, se adaptam melhor e conseguem, né, retomar a sua vida com mais brevidade. Tem outras pessoas que são menos resilientes e que precisam de um apoio mais frequente ou muito mais, um tempo mais prolongado. Cada pessoa é uma pessoa diferente. E a rede de Macaíba ela é trabalhada justamente para prestar essa assistência, né? Nós temos, por exemplo, o Posto da Maré, que é lá em Macaíba, onde funciona o SAI adulto, onde o SAI adulto é responsável pelos homens, os homens que fazem sexo com homens e os meninos, adolescentes, que precisam de um acompanhamento por conta de um abuso sexual, tá? Porque menino também sofre abuso sexual. A gente precisa lembrar disso. Homem também sofre abuso sexual. Também as travestis são atendidas lá no Posto da Maré, né? Então, assim, a importância é que a população ela conheça a sua rede local, né? Onde em Mossoró, por exemplo, eu posso ter um serviço que atende violência sexual, né? O Estado ele divulgou uma nota técnica onde apresenta essa rede. E é importante que a população busque informação, se oriente e tenha sempre a certeza de que é necessário, numa situação de violência aguda, nas primeiras 72 horas, buscar uma assistência médica para você evitar doenças e também a possibilidade de uma gravidez indesejada. Carla, essas questões, elas passam também, a gente falou antes, né, da saúde mental, da questão da assistência, mas nessa questão da violência sexual, da violência, né, junto com a violência sexual, passa muito pela recepção na hora que essas pessoas chegam, né? Volta aquela questão da vergonha, do medo. Não, mas aqui nós trabalhamos justamente os serviços para que eles estruturem o seu serviço da porta de entrada ao consultório médico, né? Então, lá no Anita, por exemplo, a gente recebe uma ficha de referenciamento que é repassada para nós, ou para mim, ou para a assistente social do serviço, onde a gente já sabe quem é a pessoa que vai chegar. Ou seja, por exemplo, ela foi recebida na UPA ontem, tá certo? Então, a assistente social da UPA preenche a ficha de referenciamento, manda para o meu celular, e eu entro em contato com a pessoa, ou a assistente social entra em contato e marca um momento para ela vir para nós, para o segmento, tá? Mas aí é um caso agudo que veio diretamente para nós. Quando chega na recepção, a pessoa já sabe, ela já vem orientada, às vezes da delegacia, do Conselho Tutelar, que ao chegar no Anita Garibaldi, ela vai procurar Carla ou Alexandra. Eu quero falar com a assistente social. Não, mas qual é o assunto? Eu quero falar com a assistente social. Pronto. Dali eles já sabem que eles não podem mais fazer pergunta. Certo? Muito que bom. Eles já estão sensibilizados, que nosso público recebemos pessoas vítimas de violência sexual, recebemos pessoas que têm HIV/AIDS, certo? Então, a nossa recepção ela já é trabalhada para compreender que
Tem perguntas que não dá para você insistir. A pessoa não tem a obrigação de dizer. Se ela está querendo falar com Carla e Carla está dentro da unidade, então chame Carla. Você não tem que saber por que ela quer falar com Carla. Maravilhoso Entende? isso. Nem por Fantástico. que ela quer falar com a Alexandra. Porque é um assunto que só cabe ao profissional e à pessoa que está procurando. E o Não a respeito à recepção. intimidade da pessoa, né? Que é E o maravilhoso, respeito. pô. Então, assim, a gente precisa trabalhar os nossos serviços, né? Por isso que quando a gente pensa em implantar um serviço de saúde e a gente compreende a complexidade da atenção que você vai dar naquele caso, naquela questão específica da saúde, você precisa pensar em como você vai organizar seu serviço para receber isso. Né? Porque o que a gente vê muitas vezes nos municípios? O porteiro recebe a pessoa lá na frente da unidade e pergunta o que a pessoa foi fazer lá. Porteiro, não é nem recepção, É, certo? Pergunta o que a pessoa foi fazer lá. Aí a pessoa diz, não, eu vim aqui falar com a doutora fulano de tal. A doutora fulano de tal não está, não. Pronto, a é, pessoa já foi embora. já vai embora. Isso é função do porteiro? É, Não. Então, você precisa trabalhar desde a portaria, né, do vigilante que está lá na frente, que vai abrir a porta, que muitas vezes está lá fazendo a segurança da unidade, tá certo? Precisa trabalhar desde ele até o médico que está lá recebendo o paciente, porque a gente também tem que lidar com a questão da ética profissional. A ética profissional e o sigilo da informação, ela é do porteiro ao médico. É do menor para o maior, certo? Então, são fatores muito importantes que você tem que pensar na hora de estruturar um serviço que tem essa importância para a população. Porque a gente parte do princípio que a gente tem que buscar a empatia do outro. Eu lhe pergunto, como é que você, Tuca, se você estivesse na recepção de um serviço desse, como é que você, se você chegasse dizendo assim, você chegasse sofrido de uma violência sexual, como é que você gostaria de ser atendido? O que que eu posso fazer por Como? você, né? Isso, quer dizer, eu vim falar com fulana de tal. Morreu Maria Praia, não tem mais o que perguntar, não. É, isso é Isso, quase o momento que eu vou chamá-la, sente um pouquinho, isso. tá? Desculpa a Até porque informalidade, eu sou muito informal, né? Assim, com as palavras, mas Até porque a pessoa vai muito fragilizada, né, Carla? Ela está sim, totalmente sensível, com medo, com sim, vergonha, com um monte de coisa, né? vergonha, isso. Então, ela muitas vezes, em algumas situações, quando a rede, por exemplo, não se adequa a um formulário como o nosso, que é a ficha de referenciamento, às vezes manda um encaminhamento por escrito, dizendo assim, fulana de tal, precisa de acompanhamento psicossocial, falar com Carla e Alexandra, tal, tal, tal. Aí põe lá em cima, bem escondidinho no pontinho lá da receita Y09. A gente já sabe que é um caso de violência. O que a gente precisa escutar é que tipo de violência nós estamos recebendo naquele momento, certo? Porque para não confundir o serviço é sobre violência sexual. Nós podemos receber outros tipos de violência? Podemos receber. Nós não vamos absorver. O que nós vamos fazer é encaminhar para a rede de acordo com aquilo que é a complexidade da atenção. Por exemplo, uma violência doméstica pode precisar, além de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, dependendo da situação dessa pessoa que está chegando para a gente, ela pode precisar muito mais de um acompanhamento do CRES, porque é um direito violado, certo? Ou mesmo uma atenção de um CAPS, do que o nosso, que nós não temos psiquiatra, entende? Então, assim, a importância de a gente poder fazer a escuta, acolher a pessoa e realmente fazer o segmento que é necessário nesse caso. A gente pode receber casos de violência crônica que estão relacionados, que podem estar relacionados a uma suspeita de violência sexual, mas o que a gente considera aí de violência crônica? Passou das 72 horas. Não vamos fazer medicamento nessa pessoa, porque não tem mais o que ser feito de medicamento para proteção,
Se acontecer dessa pessoa estar com alguma infecção sexualmente transmissível, a partir dos exames que sejam feitos, ela vai ser tratada. Se acontecer dessa pessoa chegar para a gente com uma suspeita de gravidez e relatar que houve uma situação de abuso sexual, nós vamos preencher um protocolo, porque o abuso sexual, no caso, a gravidez, ela pode ser interrompida, dependendo da idade gestacional e dependendo também do relato que é feito, você está entendendo? Mas não precisa de BO, não precisa de nenhum outro tipo burocrático, isso já é um avanço da política pública, tá? Para as mulheres que sofrem violência sexual e se descobrem grávidas dessa situação de agressão e que não querem, né, essa gravidez, porque vai ser lembrar todo dia, toda hora do abuso sofrido. Mas isso é uma questão muito individual, Tuca. Cada mulher tem o direito de decidir por essa situação ou não. A pessoa pode querer a gravidez e ficar com essa bebê. Pode ter a gravidez e entregar essa criança para adoção, entende? Não necessariamente ela não é obrigada a fazer um aborto, não. Carla, e esse trabalho, a importância dele, assim, é fantástica, né? É super relevante, porque se a gente traça um paralelo com relação às questões de suicídio, né? Sim, a gente pode gerar traumas, as pessoas podem ter traumas se elas não tiverem esse acolhimento, né? Que vai desencadear uma coisa. Isso, inclusive o abuso sexual, certo? Sofrido na infância e adolescência, são indícios possíveis para ideações suicidas. Entende? Infelizmente, assim, abuso, agressão física, agressão emocional, moral, né? São tantas violências que a pessoa pode passar na sua vida, no seu contexto familiar, que elas podem favorecer o suicídio, sim. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, quando um adolescente retraído, não sei o quê, não quero ir para a casa de fulano, não quero ir para a casa de cicrano, ou então não quero estar na casa do meu avô, por exemplo, uma situação. Não quero ir para a casa do meu avô. Então, mas por que você não quer ir para a casa do seu avô? Porque você tem que ir para lá, porque eu deixo você lá, para o seu pai pegar você, para poder eu ir trabalhar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas eu não quero. Por quê? Vá ouvir a história. Investigue, né? O avô estava abusando sexualmente da adolescente. Entende? Então, assim, aí vem o retraimento, aí vem o medo. Carla, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra para a gente receber você e quero colocar o Tuca Viegas Convida à disposição de vocês, do Instituto Santos Dumont, do Centro de Educação Anita Garibaldi. Muito obrigado e até a próxima. Gostaria de agradecer a Tuca pelo espaço e disponibilidade de tempo, né, para que a gente possa tratar desse tema tão importante que é o Setembro Amarelo. Lembrar as pessoas que existem tantos fatores de risco como fatores de proteção. Enquanto fatores de proteção, nós podemos estar atentos aos sinais, conversar com nossos entes queridos sobre essas questões. Se não pudermos dar essa assistência, então chamar pessoas, né, a partir da aceitação dessa pessoa, né, desse ente, que possam ajudar, pessoas que estão voltadas para a área de atenção à saúde mental, seja profissional da psicologia, seja psiquiatra, que possam ajudar nesse contexto, né, que é tão importante para essa pessoa que está sofrendo, tá bom? Obrigada a todos, fiquem em paz. E você que está acompanhando a gente, está aí o nosso Pix, tucaviegasconvida@gmail.com. Até a próxima entrevista. Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você.